Ora bem, muita gente me perguntou sobre a meditação de 10 dias e, portanto, estou aqui para falar sobre o assunto porque foram 10 dias mesmo muito intensos. É uma experiência muito intensa, difícil, mas em que aprendi imensa coisa. E, portanto, falar um bocadinho da experiência que tive sem explicar através de 2 ou 3 mensagens a quem me perguntou. E, portanto, começo um bocadinho por explicar a rotina que acontece em todos estes retiros Vipassana ou pelo mundo inteiro. Acho que são todos muito parecidos. E basicamente era acordar às 4 da manhã. 4:30 da manhã havia um chanting, que é basicamente uma reza onde pediam inspiração ao Buda, etc. Às 6 da manhã é o pequeno almoço. Às 7, entre as 7 e as 9, as pessoas que estão lá, como eu, a fazerem só o retiro durante uns tempos e não são monges nem nuns, não sei qual é que é a tradução de nuns, que são as mulheres que também estão dentro dos templos e fazem muita meditação, não sei qual é que é a tradução, mas as pessoas que estavam lá como eu reportavam ao nosso, isto é possível acontecer, este barulho, reportavam a um monge que nós tínhamos como confidente, e que ele nos dava as técnicas também para nós melhorarmos e técnicas mais evoluídas da nossa meditação. Depois havia um almoço às 11, o dia inteiro depois para fazer meditação, e às 6:30 havia um chanting, e era isso, dormir às 10, outra vez acordar às 4 da manhã. E pronto, o que é que eu aprendi? Primeiro, o que é que eu acho que é a meditação agora? Basicamente eu acho que a meditação é um jogo. É um jogo e uma brincadeira com a nossa atenção, em que nós temos que manter a atenção focada no presente. E com presente, por exemplo, vou dar o exemplo das meditações que eu fazia. Uma é sentado, que é Sitting Meditation, tem esse nome, é muito complexo e criativo, que é basicamente estar sentado, de pernas cruzadas numa cadeira, qualquer coisa, em que o foco é na respiração, no inspirar da barriga, o inspirar e expirar e o movimento que a barriga faz nesses dois momentos. E portanto é estar a dizer, por exemplo, inspira, expira, e estar focado nessa sensação que está por baixo, na barriga. Grande simplificação. E pronto, é tentar manter esse foco enquanto pensamentos, emoções, sensações vão aparecendo, e basicamente o que eles dizem é que a meditação, a nossa mente tem um poder extraordinário, e de facto é verdade. Nós temos o poder de nos auto-enganar quase, e ao mesmo tempo de estarmos simplesmente focados numa tarefa e conseguirmos fazê-la bem feita, ou conseguir manter essa atenção focada. Nossa mente consegue ser também atacada por estes tais pensamentos, emoções e sensações, e é por isso que e o que eles tentam é que a mente não seja atraída e captada por estes 3 aspectos. E isto é mesmo muito difícil, porque muitas emoções nós começamos a ficar attached, que é o termo que se usa, já não estou a ver a tradução para português, mas agarramos-nos muito a isso e ficamos muito presos a isso e muito emocionais, e acabamos por não conseguir fazer aquilo que queremos, ou não estarmos focados na tarefa e no presente. Estamos simplesmente focados na emoção, que normalmente é sobre coisas passadas, por exemplo, a morte de alguém, ou futuras, a ansiedade sobre qualquer coisa, coisas deste género. E portanto a meditação é exatamente isso, é este tipo de meditação Vipassana, que é um foco e uma brincadeira de atenção, a inibição de coisas. Basicamente, eu, estudando psicologia, se calhar diria um jogo entre os aspectos cognitivos e executivos da nossa cabeça. Inibição, tensão, memória, etc, está tudo aqui em jogo. E pronto, e no meio disto tudo, fazer 8 horas disto,
existe a sitting meditation, como eu disse, e a walking meditation. A walking meditation é basicamente fazer em 35 minutos um trajeto que podíamos fazer em 10 segundos, em que estamos sempre a pensar ou focados naquilo que estamos a fazer, ou seja, o pé a levantar, a ir para a frente, a ir para baixo, tudo muito, muito devagar e a notar que isso aí está a acontecer. Ou seja, o grande aspecto aqui no meio disto da Vipassana Meditation é notar que as coisas estão a acontecer. Ou seja, eu estou a ter uma emoção negativa, estou a ficar triste e a notar e digo para dentro 3 vezes triste, triste, triste e passo à frente e volto a focar-me. Pronto, é um bocadinho isto. Não vou entrar em mais detalhes, é mais complexo que isto, mas já está a ser secante. A minha experiência foi muito engraçada porque teve vários aspectos muito giros. Começo por o tempo, a relatividade do tempo foi mesmo muito esquisito, porque quando estava em meditação e quando conseguia realmente estar em meditação no presente, ou seja, focado exatamente na respiração ou no walking, parecia que o tempo era interminável, ou seja, parecia que eu estava num presente que não existia, ou seja, estava tão no presente que não existia mais nada, nem futuro, nem passado, nem nada. Isto de facto acontece, eu sabia que isto aqui podia acontecer porque li muitas coisas antes e fiz alguma meditação antes, mas durante 45 minutos, porque, por exemplo, no final já estava a fazer 1 hora de seguida, em que quando eu conseguia estar mesmo no presente, aquilo passava a correr, mas ao mesmo tempo, no momento, parecia uma eternidade. É meio esquisito, eu não sei bem explicar este processo, mas é mesmo um foco total no presente, faz com que pareça que esse presente é a única coisa que existe, mas ao mesmo tempo que é uma eternidade e que não vai passar disso, é esquisito. E olhando para trás, ou seja, ao fim dessa hora, quando dava o apitozinho, eu olhava para trás e pensava, bem, isto passou mesmo muito rápido. E portanto é este jogo esquisitíssimo em que o tempo passa rápido, mas ao mesmo tempo é uma eternidade. É esquisito. Fora da meditação, aí é que era, às vezes a meditação também era demorada, e porque eu me prendia nos pensamentos ou porque estava noutro mood qualquer, mas fora da meditação é que foi a parte mais complicada, porque eu não sabia o que fazer. Eu não usava telemóvel, não usava livros, não lia, apesar que mais para o final li um bocadinho. Fiz um bocadinho de batota nos últimos 3 dias, pá, li um bocadinho, escrevi um bocadinho, não se pode fazer. Mas nos primeiros 6, 7 dias não fiz isso. E portanto estava um bocadinho perdido. O que é que eu faço? Ando por aí, Então o tempo parecia que passava mesmo muito, muito devagar e era mesmo muito, muito esquisito. Depois, a segunda coisa é a minha experiência de dor. A experiência de dor foi a coisa mais fascinante que eu tive, acho eu, que é... Eu tinha dores durante o dia, por exemplo, porque eu não consigo sentar de pernas cruzadas durante muito tempo, porque senão começo a ter dores ao fim de 5 minutos. Agora, mais para o final, já consegui fazer 30 minutos de seguida, pernas cruzadas. Mas então sentava-me numa cadeira e pronto, e já tinha dores prévias de coisas que aconteciam durante o dia, e durante a meditação muitas vezes estava sentado, essa dor existia, eu notava que ela existia, dizia dor, 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 e depois durante a meditação toda eu esquecia-me completamente da dor. Aconteceu-me várias vezes eu ter dores, por exemplo, nos joelhos, porque parecia que... Eles dizem que é do sangue a circular de forma diferente, eu acredito que também seja da postura diferente, etc., porque eu estou constantemente a forçar, mas é capaz de ser também o sangue a fluir de forma diferente, deve ser isto tudo. E portanto, aconteceu muitas vezes eu estar sentado, não sentir dor nenhuma, abro os olhos, sinto dor e não me consigo levantar durante um bom bocadinho porque o joelho estava
a doer, a doer, a doer. E as pernas a doer, a doer, a doer. E é mesmo engraçado como nós nos conseguimos abstrair da dor se estivermos focados noutra coisa qualquer. E este poder da nossa mente é que é muito engraçado. E por outro lado, também existe o contrário, que era a mente a tentar enganar-me, que é esquisitíssimo, que é ter uma dor durante a meditação que não existe. Ou seja, eu não tenho dores, sentei-me, começo a ter, houve uma em específico que foi horrível, que foi uma dor no ombro, inacreditável, mesmo lá dentro, parecia que eu nunca tinha sentido uma dor assim, foi esquisito. E no final, quando abro os olhos e saio de estar sentado, a dor já não existia. Ou seja, a próprio momento da meditação dá-nos dores um bocado esquisitas e momentos, ou a mim pelo menos deu-me, outras pessoas vão ter experiências um bocadinho diferentes, mas foi mesmo muito esquisito, mas divertido, um bocado doloroso nessa altura, mas muito divertido agora. E com isto, depois há outra que é a experiência do toque, que foi uma coisa engraçada e que até refleti um bocadinho, porque há um momento mais avançado depois na meditação, que estou sentado, estou a focar nesse inspirar e expirar, mas depois há uma terceira coisa que é inspirar, expirar, sitting, ou seja, notar que estou sentado e depois um spot qualquer, ou seja, o primeiro spot é tipo no glúteo, dar um toque mental com o glúteo. E de facto, ao fim de algum tempo de fazer isto, eu estou mesmo a sentir esse toque. E não sei se sou eu a forçar, sou eu a imaginar o que é, mas estou a sentir esse toque. E isto fez-me pensar também, se calhar outra vez estudo psicologia e estudo algumas coisas do futebol, do basquete, do desporto, basicamente. Vi um artigo há uns tempos em que as pessoas que imaginam o poder da imaginação, uma técnica que é a imagery, não sei como é que se diz em português, visualização, qualquer coisa do género, em que havia um grupo de basquetebolistas que treinavam mesmo free throws, que é basicamente um lançamento livre, um lançamento. Depois outros só imaginavam em casa, treinavam esse tipo de visualização, e depois havia outra em que não faziam mesmo nada. E aqueles que tiveram esta visualização tiveram resultados, já não me lembro bem ao certo como é que era, mas era iguais ou mesmo muito parecidos com aqueles que treinavam todos os dias. Portanto, a nossa mente consegue ativar, se calhar, o corpo de alguma forma sem precisar de se mexer, e isso é uma coisa brutal. Não sei como é que gostava de saber mais sobre isto, e hei de pesquisar e hei de tentar estudar, mas acho que é uma coisa brutal de conhecimento. Depois, para além disso, havia a parte da perturbação emocional, e isso aí é que é mesmo muito engraçado, porque começamos a perceber aquilo que nos deixa mais attached, mais agarrados a essas coisas. Ou seja, claramente que a família era aquilo que mais me perturbava quando pensava negativamente, mas também positivamente era aquilo que eu tinha mais dificuldade de sair desse foco, ou seja, desse pensamento, dessa emoção, dessa sensação. Ou seja, estas três coisas que eu tinha que notar e sair e deixá-las fluir. Ele deu-me um exemplo muito engraçado, que foi estes pensamentos, emoções e sensações são como os carros a passar na estrada. Nós notamos que, por exemplo, este carro é vermelho ou qualquer coisa, mas ele passou, foi. Que este é um Ferrari, ou este é um Porsche, ou este é preto, este é branco, este é um Renault Twingo, sei lá, notamos e passa à frente. Quando pensava em família, era como se me agarrasse imenso àquela imagem e ficasse muito preso à imagem do carro que tinha passado, a fingir, basicamente eu a pensar que o carro ainda estava ali. E era mesmo muito, muito difícil de, às vezes, tirar isso da cabeça. E, inclusivamente, 2 vezes
aconteceu-me que, pá, sem me perceber que estava a pensar nisso, comecei a chorar, ou seja, começaram-me a cair lágrimas e depois eu, que é isto? Notei e de facto depois parei de chorar porque isso aí, pá, não estava focado no momento em que depois começava a focar na respiração. Isto foi um bocado confuso, mas é um bocadinho isto. Notei que estava a chorar só depois de começar a chorar. De facto, é impossível não ser o contrário, mas não notei que estava a ficar triste ou que estava a ficar emocionado. E pronto, isto aqui foi muito intenso. Depois havia outros aspectos, que era basicamente trabalho, estudos e planos de vida, porque, sei lá, na minha idade e nesta altura da minha vida estou um bocadinho a tentar descobrir aquilo que quero fazer e aquilo, basicamente, alinhar o meu futuro e etc. E portanto isso aí também é uma das coisas que me preocupa hoje em dia e portanto pensei muito nisso. E também surgiram algumas ideias mesmo engraçadas que eu deixava passar, mas de facto, agora que penso nelas posteriormente, são ideias muito engraçadas e criativas e que vou dar alguma atenção. E por fim, também outras coisas relacionadas com relações, tanto amorosas como não amorosas, de amigos, mais amorosas que têm mais intensidade, mas porque acho que os amigos, se são mesmo muito, muito amigos, as coisas ficam resolvidas, ou é uma coisa que está mesmo pendente e é difícil, mas no meu caso acho que as coisas estão resolvidas com os meus amigos e portanto não foi um pensamento recorrente. E pronto, e depois no meio disto tudo a dor de cabeça era imensa, porque manter o foco numa coisa quando os pensamentos e as emoções e as sensações estão todas a atacar é mesmo muito, muito complicado e acaba por ter muitas dificuldades. Depois, após a experiência, saí e primeiro tinha que processar isto tudo porque é mesmo muita informação. Eu aqui estou a falar muito racionalmente, mas é mesmo muita coisa a acontecer e ainda agora estou a processar e acho que muitas das coisas que vou tirar dali ainda estão para vir e são ferramentas, basicamente ferramentas que eu posso usar quando quiser, porque me vou lembrar num momento qualquer em que isto não é possível eu sair desta situação. É possível. Eu acho que a nossa cabeça e a nossa mente têm capacidade para sair de qualquer situação. Claro que as situações que eu passei ali não eram assim tão reais, mas pareciam muito reais, mas não eram assim tão reais, é verdade. Mas tenho mesmo esta pá, se não acreditasse nisto também, acho que toda a ideia de ser psicólogo não fazia sentido, porque eu acredito mesmo que com a psicologia muita coisa é possível, ou quase tudo é possível, com complementaridade com outras disciplinas, claro. E pronto, e depois outra coisa era os 5 sentidos, mesmo muito, muito intensos. Quando eu saí, passaram tipo 2 caminhões por mim logo na estrada principal e eu fiquei agarrado um bocado à cabeça, tipo, isto está-me a doer, nos meus ouvidos, está-me a doer, mas ao mesmo tempo estava a ouvir os passarinhos por trás, porque foi tudo o que eu ouvi durante aqueles dias. Portanto, os 5 sentidos ficam mesmo muito intensos, mesmo sensível. E pronto, e acho que foi um bocadinho isto. Deve haver mais coisas. E depois umas reflexões que tive foi, de facto, isto ajuda na relação emocional e é uma coisa que eu tenho de trabalhar e hei de trabalhar mais, e isto aqui ajuda-me bastante, principalmente no desporto, no futebol, porque reage imenso. Noutras coisas nem tanto, mas mesmo assim há outros aspectos em que sim, mas isto é uma coisa que realmente ajuda as pessoas a terem esta maior relação. É difícil, é mesmo muito, muito duro, porque estar 20 minutos parado, sentado, sem fazer nada, supostamente, parece uma grande estupidez, mas ajuda, de facto. Depois a outra é a não criar expectativas, porque eu estou constantemente a criar expectativas e isso não me ajuda nada, porque, por exemplo, eu crio uma expectativa que tudo vai correr muito bem, tudo perfeito, acrescenta também um valor de
tem de correr tudo como esta expectativa que eu tenho e, portanto, ansiedade e pressão e etc. E, portanto, isto é só um exemplo. Mais pessoas podem se relacionar com isto, outras se calhar não, e vão ter outros aspectos completamente diferentes na prática que tiverem de meditação, se quiserem ter, ou no momento disto, mas de facto esta foi a minha experiência e aquilo que eu acho que me pode ajudar. E pronto, e depois refleti também um bocadinho sobre o que os monges me diziam, porque alguns me falavam, e isto praticado a um nível como os monges fazem, eu acho que também não é, na minha visão da minha vida, não me faz sentido nenhum, mas é uma reflexão que deixo para fazer, porque eles ficam mesmo muito conformistas, ou seja, eles tentam encontrar um lado neutro, ou seja, não muito eufórico, porque eu quando estava a sentir coisas, felicidade, que muito bom, também tinha que notar e sair e voltar a focar-me nessa respiração ou nos passos que estava a dar. E, portanto, a felicidade também não é uma coisa boa, para eles. Ou é boa, mas eles notam bom, e depois tentam ir para um estado neutro. E esse estado neutro é aquilo que eles tentam manter sempre, e presente, neutro. E isto também não é bom numa sociedade que quer evoluir, porque eu acho que nada evolui sem algum atrito, algum conflito e muitas... Claro, eu sou averso ao conflito, sempre fui, mas estou a tentar perceber o lado bom desse conflito e da agressividade também, em certo sentido. Porque, de facto, o conflito gera coisas boas, gera conhecimento. Por exemplo, numa relação, se uma pessoa ficar chateada, este termo chateada não existe bem, mas triste ou magoada com alguma coisa que outra pessoa faz, é bom que essa pessoa diga para haver conhecimento. E claro que a comunicação tem de ser feita de uma forma saudável, mas acho que isto pode ser benéfico. Na meditação, e quando levam a este extremo e de estar neutro, parece que nada evolui e a nossa vida fica sem euforia, mas também fica sem sentido quase, sem alguns aspectos. Mas ao mesmo tempo, a regulação emocional, que também acontece nesses momentos, também é boa, porque às vezes é bom conseguirmos sair de algum sofrimento ou de alguma euforia demasiada para conseguirmos focar numa tarefa seguinte. Pronto, isto aplica-se ao desporto imenso e penso imenso nisso, mas também se calhar ao dia-a-dia das pessoas e aos trabalhos das pessoas, relações, etc. E pronto, é um bocadinho isto. Acho que resumi mais ou menos um bocadinho aquilo que tenho em 20 e tal minutos. Espero que algumas pessoas tenham conseguido chegar agora aqui ao fim, mas acredito que muitas não. E pronto, acho que a meditação, estes 10 dias de Vipassana são se calhar o ideal para uma primeira vez para mim, mas provavelmente na próxima vez ainda pensava 2 vezes em fazer 10 dias, porque 10 dias é mesmo muito intenso. E para uma pessoa que nunca fez meditação e que se calhar quer entrar e que gostava de só experimentar, 3 dias está suficiente, ou 5 dias está suficiente. Cada um sabe o que faz e cada um tem a sua experiência, a sua maneira. E para além de que esta foi a minha experiência, mas muita gente vai ter coisas completamente diferentes, porque somos todos mesmo muito diferentes. E pronto, é estar aberto. E foi a primeira coisa que me disseram lá com um monge que sempre falou comigo, impecável, que tinha estado nos Estados Unidos 4 anos a estudar, na licenciatura. E ele disse-me logo, mind open. E é um bocadinho isso, é entrar com aberto a tudo o que vier. E assim aprendemos imenso e deixamos-nos ir um bocadinho nesta cultura um bocadinho diferente, que eles levam um bocadinho mais a sério, mas eu acho que a meditação consegue ser uma técnica muito engraçada. Claro que não é um cura de vidas, nunca vai curar tudo e mais alguma coisa, mas pode curar, ou pode ajudar, ou pode ser uma boa complementaridade de alguma coisa. Portanto, é isto. Foi a minha experiência. Espero que tenham gostado de ouvir
e beijinhos e abraços.